Estamos aqui mais um dia para esse trabalho, ensinamento, dentro dessa casa de luz, de paz, de muito amor, que nos convida sempre ao caminho da nossa evolução espiritual, dos nossos sentimentos, dos nossos valores, para prosseguir, né? Com muito mais dignidade, que até a gente escolhesse defender. Por favor, Itamar, pode ler a nossa página de leitura? Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso, treinamos, agora vamos dar aquele boa tarde bem poderoso, que hoje nós temos pessoas maravilhosas aqui. Boa tarde, bem animada. Principalmente para vocês que estão em casa, hein, assistindo a gente. Vamos lá. Nada temas, irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa, adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Continuidade sempre. Mesmo que doa, que soframos, que encontremos diversas dificuldades, continuidade. Rogando a Deus, aos amigos espirituais que nos fortaleça. A gente cai, rala, dói, mas estamos amparados. Às vezes não entendemos nem compreendemos. Porém, vamos tentar acreditar que Deus verdadeiramente está no controle de nossas vidas, de nossos dias, de cada situação. O que nos cabe é fazer o nosso melhor, a nossa parte, mesmo sofrendo. Tenham a certeza de que a ajuda amorosa do Pai não faltará a nenhum de nós. Estamos passando por uma transição em que procuramos fazer a nossa parte. Tenhamos mais força, vibrem, agradeçam mais o que está bom. Agradeçam mais o que está bom. Foquem no que está belo. Não alimentem a dor. Ajudem-se cada vez mais. Sinta, sim, a dor do irmão. Estenda-lhe a mão sempre. Não finja não ver. Não mude de calçada. Vá até a dor do outro e abrace-o. Assim, estarás mais forte para sarar tua própria dor. Paz e bem, irmão Alfredo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus amado. Obrigada, Miguel Arcanjo, por mais um dia de trabalho na tua casa, Miguel. Essas bênçãos que estão sendo jorradas sobre todos nós que aqui estamos, possa também, Senhor Jesus, se estender por toda a humanidade. Onde vier uma dor, uma lágrima, um sofrimento, que o teu amor possa se fazer presente, acalmando os corações. Abençoe, Jesus, aqueles que não puderam vir na tarde de hoje. Abençoe aqueles que dos seus lares estão vibrando para que o estudo de hoje seja bem proveitoso. Derrame suas bênçãos, Senhor, sobre o Antônio Augusto. Vai trazer a mensagem da tarde para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado na tua casa, Miguel Arcanjo. Graças a Deus. Nossa casa, dia 3, completando 63 anos. Estamos aí firme e forte. Convicto que esse dia vai brilhar por todos os dias do próximo ano. Nosso estudo da terça-feira será com a nossa irmã Miriam, conversando com Miguel,
defesas contra o mal e mensageiros. Hoje pela manhã tivemos a pré-mocidade, Joana Dark, um trabalho bastante animador, dinâmico com as crianças, a nossa turminha da limpeza às 11 horas, a entrega das bolsas das assistidas, tivemos hoje também, várias assistidas aqui recebendo a sua bolsa. Antônio Augusto nos brindando com o geló e depois, em seguida, Ana Ariete nos trazendo uma notícia ótima do Natal. Precisamos da permanência cada vez mais nos cuidados com a Covid, com a gripe. Nosso carinho para você que está em casa, para o Marcelo, para a Kátia, para a Etel, para a Rubélia, nosso abraço apertado diante de todos os momentos com nossas vidas. Né? A gente precisa muito desse carinho de todos. E pedimos a atenção especial para que todos desliguem seus celulares, para que a gente não tenha nenhum imprevisto nesse momento. Muito obrigado. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma satisfação imensa. Muito obrigado pelo convite a essa casa maravilhosa, mais uma Santa Casa Santa, mais um pontinho de luz, onde Deus, nosso Pai, através de Jesus Cristo, quando olha do universo, que precisa de um afago, que precisa de algum momento, de um direcionamento, é mais uma instituição, mais um local onde ele sabe que a luz ali se pratica dentro da doutrina, que é a terceira revelação. Tivemos Moisés, Jesus Cristo e agora a doutrina espírita, onde viemos tentar dar execução e cumprimento a tudo aquilo que Deus Pai trouxe para cada um de nós. Então, muito obrigado pelo convite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar hoje e sempre em nossos corações. O tema de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliai com os adversários, item 5. Poderíamos já entrar direto nesse tópico, mas gostaria, em breve comentário, ler para o nosso estudo, já que são 2 ou 3 parágrafos no máximo, mas de grande profundidade com todo o Evangelho é. Porque nessas pequenas palavras vem trazendo para cá o Instituto da Família, o Instituto da nossa vizinhança, o Instituto dos amigos, o Instituto dos colegas e amigos, profissionais do trabalho e toda a sociedade em geral. Esse item traz essas informações do porquê quem são os adversários, o que é adversário, qual é a essência desta palavra. O que se verifica, na verdade, também entender nesse tópico sobre processos obsessivos, como se dá a orientação, como se dá a perseguição, como se dá o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Porque muitas das vezes, quando na situação de encarnado, somos presas fáceis para os nossos irmãos e temos que fazer alguns ajustes com eles. Então, vem verificando para nós inúmeros institutos, pequenos parágrafos, mas de uma profundidade muito grande. Vem falar das inúmeras formas do processo obsessivo e até da possessão. Então, nós vamos ler só para nós verificarmos na íntegra o que nós podemos dissecar, com singelas palavras, durante esses alguns minutos. Então, aqui diz para nós: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e o que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. São Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mas com efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o amor.
Por isso, o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o tormentar mais facilmente, atingido em seus interesses e suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança interior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Vamos dar uma parada aqui para a gente entender o processo obsessivo. Existem 5 formas de processo obsessivo. Existe o processo obsessivo de encarnado para encarnado. Será que acontece isso? Será que marido obsedia esposa? Esposa obsedia marido? Filho obsedia pais? Pais obsediam filho? Será que acontece isso? Então, a primeira situação, encarnado para encarnado. Aí eu tenho um problema hoje com um amigo, que antes eu intitulava ele como amigo, sendo encarnado. E aí, essa desavença com ele, eu alimento, eu vou construindo muros entre eu e ele. Naquele determinado momento, no transcorrer da nossa vida, eu desencarno. Será que existe processo obsessivo entre eu desencarnado e o que fica encarnado? Posso eu, além de ter a obsessão no plano ambos encarnados, quando eu desencarno, se eu não resolvi aquela situação, eu, como desencarnado, posso continuar obsediando o meu irmão que está encarnado? Então, segunda situação de processo obsessivo. Aí esse meu irmão, ele vem também pela natureza normal desencarnar. Será que eu, desencarnado, posso continuar obsediando esse meu irmão desencarnado? Terceira hipótese de processo obsessivo, desencarnado para desencarnado. Aí eu venho e reencarno. Existe possibilidade deste desencarnado, verificando todo o mal que eu cometi, ele querer uma vingança e me identificar num corpo de encarnado? Pode um desencarnado agora, ele, por sua vingança, rancor, ira, que ainda não tem a compreensão, não nos reconciliamos, ele pode me obsediar? Desencarnado para encarnado. Quarta forma de obsessão. Então nós temos aí encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. E qual seria a quinta? Será que existe, eu, Antônio Augusto, será que em determinado momento eu posso só achar que eu sou o maior sofredor do mundo? Que tudo comigo é pior? Com os outras pessoas tudo é maravilhoso, tudo para mim é difícil, a minha doença é a maior. Acontece isso? Será que eu posso ser assim? Eu posso fazer essas coisas? Sim. Quarto, quinto tipo de processo obsessivo, a auto-obsessão. Então, quando esse capítulo vem trazer reconcilia-te com o teu adversário, o seu adversário não é só aquele que está ao meu lado. Um dos principais adversários nossos é quem? Eu mesmo. Com as minhas faltas de identificações morais, com as minhas dificuldades que eu ainda trago nas encarnações pretéritas e nessa. O que se verifica, na verdade, quando Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, falara para Kardec, na sua preocupação em poder trazer esse manancial de bênçãos que é o Pentateuco Espírita, além das outras obras como Revista Espírita e tantos outros, quando ele disse para Kardec a importância que tenhais aflições. O que ele quis dizer para Kardec, tenhais aflições? É para justamente, assim como nós, a doutrina espírita, de fazer com que tenhamos reflexões. Fomos construídos até onde com determinado pensamento. Com o advento da doutrina espírita, começamos gradativamente a modificar os nossos pensamentos. É isso que é aflição. Aflição não é no sentido da palavra que está no dicionário. Kardec fala para nós que não tem negociação com a doutrina espírita, ela é una, não tem modificação, mas ela diz para nós, utilizai-a com bom senso.
Se nós verificarmos quando veio a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e depois na sua segunda edição que vige até hoje, 1860, vem trazer para nós, nas suas 1018, 1019 perguntas, inúmeras inserções que Deus cumpre. Como ele vem falar, Jesus Cristo, de reconciliar com os teus adversários, e a informação que o nosso Pai cumpre. Nosso Pai não cumpre. Nosso Pai, na verdade, existe uma lei, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, das 10 leis morais, onde aquilo que eu transgrido, eu tenho que reparar. Só por ser uma obra de mais de 160 anos, se recentemente a ortografia brasileira houve modificações e mudanças nas palavras, imagine a deficiência naquela época, nesse manancial que nós temos hoje na ortografia, mas em relação a 160 anos. Então, quando os espíritos exprimiam as informações para Allan Kardec, eram aquelas palavras, ou são aquelas palavras como texto daquela época, as mais próximas do que os espíritos queriam exprimir. O que acontece? Muitas das vezes falar que Deus pune, mas Deus não pune, apenas nós transgredimos. Se a gente está no nosso veículo, no nosso carro, nas leis materiais, se lá tem uma placa, não avance depois de 40, de 50, eu ando a 70, eu não pago a multa, entre aspas, é uma punição por eu ter transgredido. Então, Deus não pune, apenas é uma reparação. E essa reparação vem direto nesse capítulo. Reconciliar com seus adversários. Reconciliar por quê? São histórias mal resolvidas no nosso dia a dia. E Deus não existe o acaso. Ele coloca principalmente dentro da nossa família, irmãos nossos que temos que reparar em algum momento. Situações que, como Dona Ivone do Amaral Pereira, se nós estudarmos a toda a sua história, poderia elencar inúmeras outras. Mas desde o século 40, onde o príncipe Sacaran, hoje Charles, na primeiro contato com Ivone, que na época era uma dançarina, você vai vendo a construção de cada um no plano espiritual e no plano físico. Não é diferente de nós. Não é diferente de nós. As nossas construções diárias com nossos familiares, com aqueles que muitas das vezes não são nossos parentes, mas parece que encaixam na nossa vida como irmãos nossos fossem de outra existência. Muitas das vezes nós colocamos o olho numa pessoa, eu já conheço essa pessoa de algum lugar. Às vezes mesmo um lugar que nós nessa encarnação não fomos, mas se olha uma figura, ilustração no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, alguém te manda uma foto, no WhatsApp, não, já estive aqui, não é possível. Isso são lembranças do Espírito, das nossas viagens. E nessas viagens nós comungamos com a atenção de inúmeras pessoas. Quando comungamos com a atenção de inúmeras pessoas, o que vai acontecendo? Muitas das vezes tem pessoas que passam. Isso que é lindo quando fala reconciliar com nossos adversários, que a doutrina espírita não pune a gente. A doutrina espírita nos deixa livre para esse manuseio com as pessoas o tempo todo. E que manuseio é esse? Porque a doutrina espírita nos mostra que nós temos que identificar os nossos equívocos, pois quando eu mudo o mundo interior que eu tenho, eu mudo o mundo interior do outro que está próximo. Eu passo a compreender. Jesus disse para nós, quando olhou para Deus, quando estava no Calvário, na cruz, ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E essa frase nós falamos muitas das vezes no dia a dia, quando passamos a ter uma compreensão mais profunda do que queremos para nossas vidas. Hoje, com nossos cabelinhos brancos, coisas acontecem no nosso dia a dia que você mesmo não deixa para lá, que não vale a pena, que você já sabe onde vai dar. O que é isso? Experiência, reconciliando com si próprio, virtude que você vai adquirindo, que o teu Pai, Deus, colocou dentro de você. Fomos criados, como diz Jesus, a imagem e semelhança do Pai. Então nós temos a virtude do Pai, sem confundir Criador e criatura. Nós jamais seremos criadores. Mas como diz no livro Mundo Maior de André Luiz, nós somos co-criadores. Como Allan Kardec também fala para nós. Nós temos hoje uma fé raciocinada, a razão. Analise no dia a dia o que acontece com você para ver a literatura escrita se é a expressão da verdade. Então nós trouxemos muitas das vezes
a situação do dia a dia, do cotidiano. Aí a gente lembra, interessante, eu estudei, eu li isso numa obra espírita, e não é que essa obra espírita é o que está acontecendo comigo? Então esta é a minha situação. Muitas das vezes, nós queremos deixar para mais para frente qual a nossa função hoje, nesse mundo maravilhoso que nós vamos tendo as orientações necessárias. Muitas das vezes a gente deixa por uma pouquinha coisa, deixamos de falar com o irmão, deixamos de falar com o tio, com a tia, deixamos de falar com o nosso pai, com a nossa mãe, que nos deu o advento de poder reparar nessas dificuldades que tem através do processo reencarnatório. Mas qual a nossa função hoje, com o entendimento que nós temos? Já como diz a última linha, não ficará ceitil sem ser resolvido nas nossas encarnações. Já que todos somos filhos de Deus, estamos fadados à perfeição. Então qual é a nossa função hoje? A nossa função hoje é, temos um entrave em determinado momento, vamos resolver esse entrave. Não vamos deixar para amanhã. Vamos pegar o telefone, vamos ligar para os nossos amores, vamos ligar para aqueles que falamos há um bom tempo, que veio no nosso seio familiar, que veio fazer conosco uma companhia dentro do processo evolutivo, eu para com ele principalmente, e ele para comigo. Ah, mas se eu fizer isso, eu tenho quase certeza que eu não falo com ele há muito tempo, não falo com ela há muito tempo, eu que dei aso a ter essa desavença, e ele vai bater o telefone no meu rosto, e ele não vai querer falar comigo por algum motivo, mas o seu coração já não está mais em aflição, porque você deu o primeiro passo, você reconheceu o seu equívoco, e mesmo o seu equívoco, no teu entendimento, ainda nosso entendimento, muitas das vezes por orgulho e por vaidade, mas mesmo se assim, já que é nosso processo evolutivo, são idosos homeopáticos, mas mesmo neste momento, vamos lá, vamos calçar a sandália da humildade, vamos tentar falar com os nossos amores. Eu liguei para o meu irmão, que atendeu o telefone e foi a esposa dele. A esposa dele vai passar o telefone para ele, falando, seu irmão quer falar com você. Você até ouve ele falar, não quero falar com ele não. O importante é o quê? Você fez a sua parte. É isso que nós viemos no mundo, fazer a nossa parte. Nós temos que deixar sementes aqui. Nós vimos na ilustração de 1959, sementes. Nós vimos na ilustração de Jesus há 2022 anos. Nós vimos na ilustração de Moisés. Nós verificamos nas ilustrações daqueles em termos de códigos morais que antecederam Moisés. Todos nós somos importantes. Nós verificamos o que Jesus fez com os apóstolos, pescador de almas. É isso que nós estamos fazendo. O que essa casa faz? Pescador de almas. Pessoas que têm o propósito de modificar-se, para ir modificar, tentar modificar o seu semelhante através de seus exemplos, através das suas atitudes. Vamos continuar errando? Muitas vezes. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos sendo ali lapidados, como um diamante ainda embrutecido. Mas que vamos lateralmente nesse diamante aparando as nossas arestas. Arestas essas que vão sumindo a partir do propósito que nós temos. Nós estudamos na doutrina espírita o que na verdade é a estar espírita, na pergunta 100 do livro dos Espíritos, onde dentro daquela classificação didática nós somos espíritos em evolução. Nós não amanhecemos mais um dia pensando, vou dar um troco naquela pessoa que me fez a maldade. Isso já faz parte do nosso processo evolutivo. Até 2000 anos atrás nós estávamos em alguns coliseus. E muitas das vezes indo contra os nossos irmãos lá, que estavam degladiando lá, brincando com os animais. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos aqui, estamos próximos ao evento do nascimento, à comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E o que nós estamos imbuídos? Em trazer cada vez mais a palavra do Mestre Jesus.
fazer com que todos nós tenhamos cada vez mais o abraço do nosso anjo da guarda, os espíritos de luz que acompanham cada um de nós em nossas existências. Pontos de luz todos nós somos. E o que é que a gente quer deixar para nossos filhos, para os nossos netos? Quando eles tiverem a lembrança dos seus pais, dos seus avós, o que eles deixaram que não tem. É isso que nós vamos deixar. Mais à frente vem dizendo assim: Deus o permite para punir-os do mal. Eles próprios fizeram, ou se não fizeram, por ter faltado com indulgência e caridade. Não perdão. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura. Preparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo. Perdoar seus inimigos. Interessante, mais à frente a gente vai verificar o capítulo: amai os vossos inimigos. É lógico, Deus sabe disso, é questão de sintonia fluídica, magnética. Você vê um amigo, às vezes um colega da escola, da faculdade, de um curso que fez, né? Ou trabalhou junto e não trabalha mais, mas foi um grande seu amigo, fiel a você, colaborador contigo. Aí você não vê a pessoa há muito tempo. Quando você vê, você vai dar um abraço, um sorriso de orelha a orelha, não vai? É sintonia, é energia. E uma pessoa, obviamente, que você teve alguma situação mal resolvida, que você terá que resolver em algum momento, que seja mais próximo possível, mas quando você vê essa pessoa, a energia não bate. Lembra dos nossos avós? Quando um não quer, o outro não briga. Então ali é sintonia. É lógico que você não vai dar o mesmo sorriso como para um amigo. É energia. Mas o que fala aqui também do perdão é o quê? Se eu tive uma desavença há 10, 20, 30 anos lá atrás com a pessoa, vamos ver, nem desavença, vamos trazer um problema nosso. Se a gente lembrar de uma dificuldade que passamos há 10 anos, se você maturar aquele pensamento uns 10, 15, 20 segundos, parece que você está vivendo problemas de novo, não parece? Porque você vai alimentando o medo, o pavor, o rancor, a ira. Então você traz para você todo aquele magnetismo de novo. É assim que processa a situação obsessiva, né? Porque você faz sintonia. Por isso também o Pai fala: orai e vigiai. Quando ele disse para nós, ratificando, né? Pai, na cruz, eu acabei pulando essa parte, perdoa que eles não sabem o que fazem. Nós podemos, dentro da nossa posição, quando ensinando aos nossos filhos, e os nossos filhos continuam repetindo os erros, a gente, quando ensina, é a mesma situação que a gente fala para o pai: pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. E a partir do momento que você vai tendo conhecimento doutrinário, procura utilizar esse conhecimento doutrinário na sua prática, é aquilo que falamos antes também. De muita coisa a gente deixa para lá e não se sente mais atingido nisso. Você sabe que aquilo não é, como diz a psicografia hoje, como diz a mensagem, é belo, é bom, é bonito. Então não precisa saber. Isso pode passar por mim que não vai trazer benefício nenhum para ninguém. Então, o que ocorre nessa página, que podemos aprofundar cada vez mais através dos estudos, é sempre a oportunidade. Nosso maior testemunho é o tempo. Existem duas linhas muito importantes para seguir o curso: pensamento e a vontade. Qual a nossa relação para com o apóstolo? Para quando Jesus saiu a buscar irmãos que pudessem levar a palavra do Cristo. A mesma de nós aqui. Estamos aqui no sábado, à tarde, todos com seus afazeres, mas guardado no coração o tempo para que nós sabemos que é precioso conversar com Deus, conversar com Jesus, através de uma Santa Casa Santa que propicia assim, toda a casa, independente de religião, que traz a palavra de Deus, que traz a palavra de Jesus, mostra a nós a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Deus Pai está olhando lá por cima
e dão um abraço em cada um de nós. Igual pegadas na areia, onde, naquele momento, onde verificamos apenas 2 pegadas, que foi os momentos de maior dificuldade de nossas vidas, nós arguímos o nosso irmão, Jesus Cristo, dentro do nosso orgulho, dentro da nossa vaidade. Quanto mais precisares dos céus, quanto mais precisares de ti que acompanhasse. Nas maiores dificuldades experimentamos, deixaste as minhas marcas apenas. E aí Jesus, com todos os momentos caridosos, afetuosos, amorosos que tem por todos nós, seus irmãos, indistintamente, fala para nós, em nossos corações e nossas mentes. Querido irmão, as pegadas que viste eram minhas, porque no momento mais difícil jamais disse que iria desamparar qualquer um de vós, porque me comprometi com o Pai que alguma ovelha que tivesse esgarrado o meu rebanho, minha missão não estaria cumprida. Portanto, aquelas pegadas eram minhas, porque carregava cada um de vós em meus braços. Ensinado Jesus Cristo. Graças a Deus, fiquem todos com Deus, com Jesus. Muito obrigado.